Olá, Yasmin. Olá, tudo bem, Fernando Nóbrega? Pronto, só estou aqui publicando o título. Fixar comentários. Deixa eu cumprimentar todo mundo que está entrando aqui. A Tati já entrou. Cauani, seja bem-vinda. A Juliana Costa, nossa palestrante, está aqui também, excelente. Ruth Brito. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Ela promete, é um tema excelente. Olá, Eduardo, tudo bem? Deixa eu aqui só admitir, mandar o convite para a Juliana. Olá, Tati, tudo bem? Tudo bem. E aí, você, como é que vai? Tudo jóia. Gente, eu Calorão? tô... Menina, que calor está fazendo. Não tô acostumada a esse calor carioca, não. Olá, Juliana, tudo bem, Olá! querida? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Bom, Juliana, primeiramente eu queria agradecer em meu nome da Tati, você ter arranjado um horáriozinho na sua agenda, o que não é nada fácil, para participar desse bate-papo aqui conosco sobre um tema que é tão palpitante, né? Toda hora ele está pulando, seja no STJ, seja no TRF, gerando problema no TJ. É uma complicação inerente da execução fiscal. Então, eu queria te agradecer profundamente por ter arranjado esse espaço para a gente. Vou aproveitar aqui o gancho para agradecer também. É um prazer, Juliana. Muito obrigada por ter aceitado vir aqui e contribuir com o seu conhecimento para o nosso perfil. A gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de debater esse tema tão interessante como a Mila falou e super relevante para a nossa prática cotidiana com você. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. Bem, introduzindo, né? Juliana, ela é doutora em Direito Tributário pela PUC, ela é professora do mestrado profissional da FGV São Paulo, procuradora da Fazenda Nacional, chefe da defesa da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da Terceira Região. Portanto, é uma pessoa mais do que gabaritada para falar sobre esse tema conosco. E Juliana, já entrando na discussão em si, né, o redirecionamento da execução fiscal ele geralmente ocorre porque o credor, né, ele não consegue encontrar no devedor principal bem suficiente para poder solver o crédito tributário. E aí, discussões gigantescas ocorrem com relação a, quando eu verifico esse redirecionamento? Nas hipóteses do 135, como é que eu faço isso? É automático, não é? Então, te passo a palavra para você fazer um overview e a gente prosseguir. Bom, Micaela, realmente esse tema ele é borbulhante, né? Eu brinco que há muitos anos eu estudo o tema da responsabilidade tributária e ele nunca sai de moda, porque sempre tem uma discussão que nos faz pensar em como responsabilizar esses terceiros, né? E talvez com o Código de Processo Civil de 2015, essa questão ela borbulhou exatamente porque ele trouxe, né, a possibilidade de responsabilização por meio de um incidente próprio, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí começou uma discussão muito interessante, né, sobre, bom, mas quando que se usa a IDPJ? Em que hipótese? Se usa a IDPJ nas hipóteses de responsabilidade tributária que estão previstas no Código Tributário Nacional, né? Então, a forma de se responsabilizar o terceiro, como você bem colocou, quando as hipóteses legais estão devidamente configuradas. Podem se dar efetivamente, como sempre ocorreu, ou esse incidente traz alguma novidade para o tema. Então, as discussões elas são grandes porque eu acho que é importante a gente fazer a diferença, né, entre o que é responsabilidade tributária e o que é desconsideração de personalidade jurídica. Embora os efeitos, ao final, sejam os mesmos, porque o que você quer é
que o crédito tributário seja pago. Seja pago por quem demonstre, né, possibilidade de efetuar esse pagamento. Mas é diferente, porque responsabilidade tributária são naquelas hipóteses que estão lá previstas no Código Tributário Nacional, onde tem todo um requisito que precisa ser observado, né? E já a desconsideração da personalidade jurídica, ela é regida pelo artigo 50 do Código Civil. Então, na minha visão, é uma hipótese não de responsabilidade tributária, é uma hipótese de responsabilidade patrimonial, né? Isso acaba fazendo com que a gente olhe, por exemplo, as hipóteses de responsabilização do CTN e veja caminhos diferentes do IDPJ para fins de responsabilização desse terceiro. Excelente explicação geral. Acho muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque na prática as pessoas confundem muito, né, Juliana, a questão da aplicação do incidente ou não, que a gente vai desdobrar aí se é viável ou não no âmbito tributário, né, e a própria responsabilidade tributária. E aí eu queria ouvir um pouco de você, antes da gente desdobrar no incidente em si, verificando o redirecionamento da execução nas hipóteses de responsabilidade de terceiro, né, que a gente tem lá caracterizadamente no artigo 135 do CTN. A jurisprudência do STJ me parece fazer uma distinção quando você tem a situação da dissolução irregular, né, e quando você não a tem, são outras hipóteses, inclusive com relação à prova. Eu queria ouvir um pouco mais de você sobre esse tema. Bom, é bem interessante, Micaela, porque assim, eu entendo que o CTN, né, no caso, quando ele prevê a possibilidade de um terceiro ser responsabilizado, as situações do artigo 135, elas são muito claras. Então, um terceiro ele não realizou o fato jurídico tributário, ele só vai ser chamado se ele agir de forma ilícita. Então, o código é claro e fala, tem que ter agido contrariamente à lei, ao contrato social, aos estatutos, ou seja, esse sócio, ele administrou a sociedade de uma forma irregular. Então, por isso que ele é chamado para ocupar o polo passivo e, eventualmente, vir a responder pelo crédito tributário que está em aberto e que não foi pago pelo devedor originário, que seria o contribuinte. Só que eu acho que a grande discussão que a gente tem aí são qual é esse terceiro que vai poder ser responsabilizado, né? Eu acho que essa é uma primeira discussão e depois a gente segue para a discussão de como esse terceiro poderá ser responsabilizado. Então, quem é esse terceiro? Assim, eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou falando de imputação de uma responsabilidade por conta da realização de um ilícito. Eu tenho que olhar quando aconteceu o ilícito e é necessário que eu faça um nexo de causalidade entre o ilícito praticado e quem eu pretendo responsabilizar. Então, por exemplo, acho que 2 ou 3 semanas atrás, o STJ se debruçou sobre esse tema e já fez um primeiro afastamento, né? E falou assim, olha, se quem realizou o fato jurídico tributário não realizou o ato ilícito, que particularmente, na maior parte dos casos, é identificado, no caso do artigo 135, como dissolução irregular da sociedade, essa pessoa não vai poder ser responsabilizada só pelo fato de ter realizado o fato gerador. Acontece que esse era um dos temas que estava para ser decidido pelo STJ, porque o outro é um que, como você bem lembrou quando conversamos hoje, é o que está pautado para esses dias, né? Que é a definição de quem pode ser responsabilizado. E aí o STJ tem um caminho bem interessante, né? Eu não concordo com o que está sendo colocado lá, mas é um caminho, enfim, que chegou ali para ser decidido, que seria o sócio que tem poder de administração da época da dissolução irregular que deve ser responsabilizado, ou esse sócio da época da dissolução irregular, claro, sempre com poder de administração, teria que ser o mesmo sócio de quando da realização do fato jurídico tributário. Ou seja, uma combinação de duas condições, né? Estar na sociedade, na condição de administrador, na época da ocorrência do fato jurídico tributário, e, não é ou, e
também estar na sociedade quando ela é dissolvida irregularmente. Essa é a tese, né, que está para ser julgada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, ou seja, vai funcionar como um precedente o que for dito pelo STJ. Bom, eu particularmente entendo que não deve ser essa tese a ser fixada. Eu entendo que deve ser fixada a tese que responde quem está na administração da sociedade quando da ocorrência do fato ilícito, né? Do ato ilícito. E nesse caso, não necessariamente eu vou ter a mesma pessoa do fato gerador e do ato ilícito. Aí eu me pergunto, o que está sendo objeto da responsabilidade tributária? É a ocorrência do fato gerador? Não. O fato gerador ocorreu, eu tinha um contribuinte que realizou esse fato jurídico tributário. O que aconteceu é uma situação nova que corresponde a um ilícito e que permite que a norma da responsabilidade tributária incida. E aí eu vou ter que trazer esse terceiro para o polo passivo da ação de execução fiscal, né, da relação jurídica tributária. Então, é nesse sentido que eu vejo que a melhor decisão, a meu ver, do STJ seria fixar essa tese, sempre pensando no nexo de causalidade entre a causa que leva à responsabilização e o ato praticado pelo terceiro, né? Mas vamos ver o que vai ser decidido pelo STJ. Essa é a minha opinião em relação a esse tema. Não, inclusive é meio que uma gincana, né? Eu fico pensando nisso. Imagine, se o STJ entender que o sócio administrador tem que ser o cidadão que estava lá no momento do fato gerador e tem que ser o mesmo que estava lá na dissolução, é uma gincana. Ele vai inviabilizar uma série de redirecionamentos, porque você tem que aliar dois fatos que nem sempre se conversam, né? Exatamente, sabe? Eu acho que a gente avançou tanto nesse tema de responsabilidade tributária, né? Eu tenho, assim, algumas histórias bem engraçadas, porque eu já sou procuradora há mais de 20 anos. E eu lembro que quando eu entrei na procuradoria, a gente responsabilizava todo mundo. Assim, era padrão, sabe? Era procedimento. Claro, com o tempo, a jurisprudência foi dando os caminhos, né? A procuradoria foi se acomodando aos entendimentos jurisprudenciais. E hoje, realmente, você responsabiliza quando há a comprovação fática, né, do ilícito, que foi o que vocês colocaram, né? Da prova. Isso é um dado muito importante. Então, quando a gente trata de 135, uma das principais provas é a demonstração que a sociedade ela não existe mais. Então, na verdade, ela só existe ali, né? Porque ela não foi desconstituída formalmente, mas não está mais funcionando. Então, você pega lá qualquer prova que demonstre isso, é possível dizer que não se seguiu aos ritos legais de extinção de uma pessoa jurídica. Então, é esse ilícito que encerra a responsabilização, né? Então, eu acho assim, é muito interessante essa discussão que está no STJ hoje, porque me parece que ela permite a gente pensar em situações até, sabe, de planejamento tributário. Tipo, bom, você entra, aí depois a sociedade vai se encerrar, você sai antes dela se encerrar, porque eu tenho que ter a dupla condição para poder ter a responsabilização. Eu acho que não é isso, né, que o direito tributário pensou, né, quando o legislador colocou a norma do artigo 135, né? Mas vamos ver, né, o que é que o STJ vai decidir sobre o assunto. Perfeito. Eu concordo com você. Eu acho que cumular muito, embora eu esteja do outro lado, né, advogado do mercado, me parece que é algo totalmente fora da teleologia da norma e inviabiliza de todo a persecução do crédito de uma maneira razoável e, como você disse, nem tinha pensado nisso, mas de fato, assim, conduz a uns planejamentos bastante questionáveis, para ser suave, né, na qualificação do negócio. Eu queria perguntar para vocês, na verdade, se a Mila queria falar mais alguma coisa no tema ou se eu poderia inserir aqui no debate um assunto que eu gosto muito, que é a responsabilização de grupo econômico e sair ali do 135.
porque eu acho que é um tema que, assim, gera bastante dúvida. Até mesmo porque ele tem algumas camadas, né? Primeiro, saber se para quem você quer redirecionar é uma empresa que compõe um grupo. Então tem o problema da composição, qual é a composição, tá dentro, tá fora. E o grupo, assim, ele é quase um ovo, né? Tem a gema, em que é mais fácil você encontrar os vínculos. E aí, quando você vai chegando lá para as pontas da clara, fica difícil. Você tem indícios, assim, menos substanciosos. E fica difícil mesmo. Não digo nem inviável, mas é uma análise complexa. E tem a outra camada, que é a própria previsão legal para responsabilização. E aí, aí a gente acaba indo para o 124, né? 124.1. E acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para você tem a ver com aquele parecer número 4 de 2018, que admitia como possível a responsabilização pelo 124.1. E eu lembro que tinha uma passagem dele falando que era uma hipótese de responsabilidade, mas eu particularmente não concordo, assim. Para mim é um regime de sujeição passiva. Aí eu queria saber a respeito de você, qual é a leitura que você tem dessa interpretação, se é possível responsabilizar via 124.1, se isso é uma hipótese de responsabilidade ou se é só um regime jurídico da sujeição passiva em si. Muito interessante essa pergunta, porque eu acho que é exatamente talvez o ponto que hoje a gente tem de mais nebuloso no tema da responsabilização, né? Que é a definição do conceito do que seria o interesse comum que está previsto no artigo 124, né? Então, eu posso te dizer que eu entendo que o interesse comum, claro, você tem que pensar em pessoas físicas, jurídicas, que estão ali realizando conjuntamente o fato jurídico tributário, né? Isso ensejaria a ideia do interesse jurídico e não de um mero interesse econômico. Acho que o que o código ele se relaciona é um interesse jurídico mesmo. É você caracterizar que aquelas pessoas que possam ser incluídas ali no polo passivo da relação jurídica tributária tenham realizado conjuntamente o fato jurídico tributário. Mas essa é uma leitura que a gente tem do artigo 124, que ela é antiga. Ela vem lá de 2008, 2009. Você encontra decisões do STJ nesse sentido. Acontece que eu penso que a gente evoluiu, né? Eu acho que o direito tributário é aquela velha história, né? A prática, né, ela vai te dando subsídios para você pensar em como reinterpretar as normas que estão ali no código, né, há mais de 50 anos. E me parece que quando as hipóteses de responsabilidade, que principalmente relacionadas a terceiros, né, artigo 135, foram sendo definidas pelos tribunais, surgiu muito essa questão de responsabilizar porque havia ilícitos praticados por várias pessoas. Ou seja, várias pessoas físicas ou jurídicas que se unem, né, visando cometer ilícitos e blindar ali o pagamento do tributo. Então, eu vejo que nesse momento eu consigo identificar como interesse jurídico o fato de ter provas demonstrando o nexo de causalidade entre aquelas pessoas físicas ou jurídicas que realizaram o ilícito e a possibilidade de ser configurado aí o interesse comum, na linha do interesse jurídico. Agora, essa é a grande discussão, porque realmente, para a maioria dos contribuintes, isso não seria um interesse jurídico, isso seria um interesse meramente econômico, né? Só que quando veio o parecer da COSIT 04, ele veio nessa linha. Então, ele vai lá, estabelece requisitos muito importantes. Eu acho esse parecer um marco, assim, na questão da responsabilização de grupo econômico. Eu falo isso porque
havia, de certa forma, até no primeiro momento, uma tentativa de responsabilizar várias empresas que compunham grupos econômicos simplesmente porque faziam parte do grupo. E não é essa, a meu ver, a intenção do legislador, né? É preciso que, como eu falei desde o começo, para mim a premissa se a responsabilização ela decorre de um ilícito, eu preciso comprovar esse ilícito e preciso também estabelecer, né, o nexo de causalidade entre o ilícito e quem vai ser responsabilizado. E parece que o parecer ele trouxe isso, sabe? Muito claro, olha, não dá para responsabilizar quem você não consegue sujeitar ao ilícito, né? Mas, por outro lado, ele trouxe também essa interpretação um pouco mais alargada do que seria o interesse comum. E essa interpretação, ela tem um significado muito especial em relação ao como. Porque lembra que eu falei no começo, né? Uma coisa, primeiro é você definir quem vai ser responsabilizado. E depois a gente precisa definir como eu vou responsabilizar essas pessoas. Então, veja, partindo, acho que de um raciocínio que eu coloquei no começo da minha fala, quando a gente pensa em responsabilidade, hipóteses presentes no Código Tributário Nacional, se eu identifico que aquelas pessoas físicas, jurídicas, que eu identifico como fazendo parte de um grupo econômico que se uniram ali para cometer um ilícito e que isso está dentro do conteúdo semântico do que é interesse comum, eu estou aplicando CTN. Então, se eu estou aplicando CTN, eu estou diante de uma hipótese de responsabilidade tributária. E aí, eu poderia caracterizar essa responsabilização via mera petição no processo judicial, que seria a figura do redirecionamento. Assim como tem sido feito quando se traz o terceiro sócio administrador que age contrariamente à lei, ao contrato social, ao estatuto. Agora, se eu identifico que o conteúdo semântico de interesse comum não é hipótese de responsabilidade solidária, né? Portanto, eu estou diante de uma desconsideração de personalidade jurídica, porque o que eu tenho é um abuso de personalidade, né? É um ato ilícito ali caracterizado nos termos do artigo 50 do Código Civil. Daí, eu penso que teria que se imaginar que a via de responsabilização já poderia ser identificado com o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Então, vejam que interessante que, a depender da forma como você caracteriza, né, a responsabilização do grupo como responsabilidade tributária ou desconsideração de personalidade jurídica, a forma de você responsabilizar também muda, né? E isso, na prática, tem consequências. E tem consequências por quê? Porque a petição, e talvez essa seja a maior discussão que envolve o IDPJ, né? A discussão quando você inaugura mediante um incidente, há previsão no Código de Processo Civil que seja dado amplo direito de defesa, né? Embora sempre com a possibilidade de quem instaura um incidente demonstrar o cabimento, por exemplo, de uma tutela de urgência que poderia desconsiderar, num primeiro momento, essa ampla defesa prévia, né? E, por outro lado, a petição, a mera petição que pede o redirecionamento, já leva para o juiz as provas, né? O juiz analisa e ele autoriza ou não a responsabilização e a ampla defesa, ela acaba sendo mitigada para o momento seguinte. E aí, esse grupo econômico, né, que está sendo indicado como realizador de um ilícito, vai ter que se defender. E muitas vezes esse meio de defesa acaba sendo unicamente os embargos à execução fiscal, que exigem a prévia garantia. Então, do crédito que está sendo discutido. Então, vejam que essa definição do que é interesse comum, o que isso significa, quando eu responsabilizo um grupo, vai ter reflexo imediato
na forma como você responsabiliza e, e também reflexos no direito de defesa, reflexos na garantia do crédito. Então, por isso que é tão importante, né? E é tão rico esse tema. Não, eu achei muito interessante a forma como você explicou seu ponto de vista. Eu até gostaria de ler um pedacinho aqui do parecer que eu tinha até deixado separado, que é um parágrafo que me deixa confusa, confesso. Mas aí eu vou ler e vou destacar o que é que exatamente me causa assim, uma confusão mental e, com sorte, ficarei esclarecida. Fala assim, é responsável solidário. É justa. Oi? Espero que eu consiga esclarecer. Ah, você tá aí com ele aberto. Não tô não. Eu falei, espero que eu consiga esclarecer. Diga lá. Ah, com certeza. Não, vamos lá. É responsável solidário, tanto quem atua. Essa é a interpretação ali do inciso primeiro, né? Uma explicação do ponto de vista ali do parecer a respeito de qual é o sentido, né? O que está abarcado. É responsável solidário, tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador. E aí isso tá bem relacionado com a semântica, ali, com a literalidade, que não é a parte que me causa dúvidas. Aí vem a parte que me causa dúvidas. Como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. E aí, então, mesmo nessa última hipótese, está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta. Aí eu lembro de um artigo que eu li da Maria Rita Ferragutti, que interpretou esse parecer e que me causou reflexões a respeito dessa passagem especificamente, que é justamente assim, a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal tem equivalência com a situação que constitui... Não, peraí. Com a relação ativa com um ato, fato ou negócio que dá origem ao fato jurídico tributário, eu fico perdida nessa passagem. Assim, me parece que há uma ampliação do inciso primeiro, porque em uma hipótese você chegaria à conclusão de que poderia ter responsabilidade, poderia ser responsabilizado um outro sujeito passivo na qualidade de co-contribuinte, digamos assim, porque ele colaborou para o fato gerador. E na outra hipótese, ele não colaborou com o fato gerador, mas ele tem esse interesse comum jurídico, mas relacionado com outros atos que estão circundando o fato gerador. E aí eu gostaria de saber de você, qual é a sua leitura desse posicionamento do parecer normativo? Você concorda com essa interpretação mais ampliativa? Você acha que não é uma interpretação ampliativa? Olha, eu de verdade entendo que o parecer ele veio trazer uma releitura aí para o artigo 124.1, não há dúvida, porque inclusive esse é um tema que está na pauta do STJ para que ele defina a extensão do que seria o interesse comum, né? Então, assim, quando você fala, será que ele veio trazer uma extensão ao que originariamente se costumou interpretar como interesse comum? Acho que sim, tá? E assim, pensando, na verdade a gente tem essa interpretação que sempre foi feita, que seria assim, tem interesse comum quem ocupa o mesmo polo da relação jurídica tributária. Então, ou seja, aquele terceiro, ele precisaria ter realizado o fato jurídico tributário junto com o contribuinte, tá? Então, só que quando você pensa no ilícito, não é isso que acontece. O fato jurídico tributário do imposto de renda, da contribuição, já foi lá. Ele não tem nada a ver com a ilicitude em si. Por isso que o parecer, de certa forma, vem e diz, olha, é aquele que está ali realizando atos que corroboram com o não pagamento do tributo. Agora, esse ato que corrobora com o não pagamento do tributo
precisa ser um ato ilícito, e esse ato ilícito precisa ter provas e precisa ter o nexo causal, ou seja, eu preciso identificar que essas pessoas que estão sendo trazidas para o polo passivo da relação jurídica tributária, que teriam um interesse comum. Por quê? Porque ajudaram, vamos falar assim, aquela pessoa jurídica a não pagar o tributo, porque estavam ali tentando de alguma forma ocultar patrimônio, tentando de alguma forma realizar um ato ilícito. Então, me parece que toda a discussão em cima desse parecer é exatamente porque ele traz essa posição fazendária que é mais elastecida, sem dúvida, do que essa posição primeira que eu expliquei, né? Que é ter que realizar o fato jurídico tributário, estar no mesmo polo, no mesmo lado da relação jurídica tributária. E assim, eu acho bem interessante, porque apesar dessa discussão já vir há alguns anos, a gente não tem uma manifestação dos tribunais superiores, em especial o STJ, né, sobre esse tema, né? E talvez isso seja inaugurado com a figura do IDPJ. Então, isso é bem interessante, porque eu comentava com a Micaela que quando o IDPJ surgiu lá em 2015, como esse incidente apartado e tal, essa discussão veio à tona exatamente por causa do meio, né? E aí, aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, houve a instauração de um incidente de demandas repetitivas, né? Incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí, esse é um outro tema que eu queria tratar aqui, porque eu acho que ele está muito ligado, né, ao tema dessa responsabilidade tributária. E fazendo um link com o que eu acabei de falar, eu acho que vai ser a grande chance do STJ se manifestar sobre o que é interesse comum para fins do artigo 124 do Código Tributário Nacional. Claro que aqui a gente tem duas posições. A posição do contribuinte, que é mais estrita, que é uma interpretação mais estrita e que sempre vai vincular a aplicação do 124 à realização do fato jurídico tributário. O que, num caso de fraude, num caso que é o que nós nos deparamos hoje, porque, afinal de contas, os contribuintes, eles vão, claro, eles vão sofisticando, né, a sua atuação. Então, a gente fala que tem o bom contribuinte. O bom contribuinte, ele não sofistica nada, porque ele vai pagar. Ele está ali, ele sabe quando que ele tem que pagar e o que ele tem que pagar. Agora, quando a gente sabe do contribuinte, né, que, na verdade, a intenção dele é fraudar, aí é quando ele vai arrumar todos os mecanismos possíveis e vai usar uma imaginação realmente nas alturas para chegar nas fraudes, né? E aí vem o posicionamento fazendário. Então, nesses casos, seria, assim, hipótese de interesse comum, porque ainda que não tenha a realização conjunta do fato jurídico tributário, tem a realização de um fato externo, mas que enseja o não cumprimento da obrigação tributária, que, na verdade, é o que se quer, né? Tudo aquilo que a gente está falando tem um objetivo final, o pagamento do tributo. Então, a gente tem um fato jurídico tributário, a gente tem um crédito em aberto e a Fazenda Pública, que é a credora, precisa receber. Como ela vai receber, aí é que começa a nossa discussão, né? Então, assim, e aí voltando, né, à minha fala, eu acho que a gente criou agora a grande oportunidade do STJ falar sobre o assunto. Porque, como eu disse, quando veio esse incidente de resolução de demandas repetitivas, o objetivo dele, né, lá pelo CPC, é uniformizar entre jurisprudenciais em tribunais ACO, né? Ou seja, nos tribunais de piso, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça, e não ter que esperar a definição da tese pelo Tribunal Superior. Pois bem, e o que aconteceu? Aqui na terceira região se entrou com o IRDR, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, para uniformizar o entendimento do TRF da terceira região. No seguinte sentido, o IDPJ é necessário quando se está diante de responsabilidade tributária nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional? Ou mesmo quando se está diante de responsabilização de grupo econômico, que não é fundamentado no 135, e sim no 124?
Bom, quero dizer para vocês que desde lá, 2017, isso vem rolando. E aquele mecanismo que teria por objetivo uniformizar a jurisprudência, eu acho que só fez causar, tá? Causar insegurança, causar tudo de ruim. Por quê? Porque o tribunal demorou muito para julgar o IRDR. Ele foi julgar esse IRDR no ano passado. E nesse meio do caminho havia uma tutela dizendo, ó, não se abre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. É possível a responsabilização via simples petição, redirecionamento. Só que quando o STJ, desculpe, o TRF decidiu o IRDR, ele foi lá e falou, não, tem que ter IDPJ para tudo. Seja para responsabilizar nos termos do 135, seja para responsabilizar grupo econômico. Só que qual foi o problema disso daí? O problema é que o recurso dessa decisão, que é um recurso especial, como qualquer outro, ele tem uma característica. Ele vai submeter o tema ao STJ para fins de afetação como recurso representativo da controvérsia. E o próprio CPC prevê legalmente um efeito suspensivo para esse recurso especial. E aí começou a nova discussão. Se a própria lei prevê um efeito suspensivo para esse recurso especial, então a decisão que foi dada ela não está válida ainda. Né? Ela não pode ser aplicada. Tem que aguardar a uniformização do entendimento pelo STJ. Só que a gente começou a ver várias decisões aqui na terceira região, umas aplicando o entendimento do IRDR, outras não aplicando, e aí se entrou com uma tutela no STJ, né? Falou, STJ, diga então, o recurso aqui que está agora afetado e tudo, ele tem efeito legal, suspensivo, de forma que essa decisão do TRF3 ainda não está valendo. E aí a decisão do STJ, que foi há uns 3 meses atrás, virou e falou, tem efeito suspensivo legal e cabe a cada juiz definir se vai responsabilizar por IDPJ ou se vai responsabilizar por mera petição via redirecionamento. Então, no meu entender, voltou a estaca zero. Então, tudo aquilo que a gente discutiu desde 2017, que estava discutindo até agora, voltou para estaca zero. Então, você vai ter o quê? Uma sensação de insegurança, né? Porque tem juiz que está mandando abrir DPJ e tem juiz que não está mandando abrir DPJ. Então, no final, eu acho que o único ponto positivo que eu vejo nisso tudo é porque o tema está afetado no STJ. Então, o STJ ele vai ter que se manifestar e estabelecer a tese. E para mim, sabe, quando ele se manifestar, ele vai ter que ser mais amplo. Porque ele não vai só falar quando cabe o IDPJ, né? Se é que ele cabe, mas ele também vai ter que entrar na extensão do artigo 124 do CTN. Então, eu acho isso é um ponto positivo, porque eu acho que toda vez que você tem a chance de uniformizar, né, eu acho que isso traz ganhos para todo mundo. Mas devia julgar logo, né? Para que a gente tivesse logo esse tema fixado, porque isso é o dia a dia das empresas, né? É o dia a dia. Muita gente tem consequências, né? De não saber como que essa responsabilidade vai ser melhor aparelhada. Mas é interessante você ter falado isso, Juliana, que eu tive conversando com um amigo, ele fez uma pesquisa com relação ao IRDR e como é que o IRDR ele tem sido processado nos tribunais, né? Vários incidentes foram apresentados, mas pouquíssimos foram julgados. E a média de julgamento é cerca de 5 a 6 anos. Ou seja, um incidente que é feito para resolver localmente um determinado problema de interpretação e até facilitar para você criar um repetitivo no Tribunal Superior, ele acaba que se perde no meio do mundo, né? Porque ele não é julgado, não é processado, às vezes se demora 3 anos para conhecer o incidente, para aí você colocar em julgamento. Então, realmente, essa talvez seja, não sei qual a tua percepção sobre isso, mas eu acho que talvez também seja um pouco de insegurança ainda dos tribunais no manejo desse novo instituto. Olha, Micaela, eu concordo com você e trago até um ponto que eu acho bem interessante. Nesse meio tempo, né,
desde o IRDR até agora, quando ele deu entrada aqui no TRF da terceira região, as questões não deixaram de chegar ao STJ. Tá? Não deixaram de chegar lá. Então, hoje, veja, nós temos uma decisão em IRDR falando que cabe IDPJ em toda e qualquer hipótese, seja a responsabilidade tributária, seja efetiva desconsideração de personalidade jurídica. É essa a decisão que a gente tem hoje. Por outro lado, quando você pesquisa a jurisprudência do STJ, há inúmeras decisões do STJ dizendo o seguinte: olha, não cabe IDPJ quando a hipótese de responsabilidade tributária com base no artigo 135 do CTN. Ali é um mero redirecionamento porque é aplicação direta do Código Tributário Nacional. Não tem desconsideração de personalidade jurídica. Então, quer dizer, vai chegar no STJ para ele uniformizar uma coisa que já está uniformizada, né? E nós temos uma decisão que não está refletindo esse entendimento. Agora, claro, deixo claro aqui, em relação à abrangência do artigo 124, a gente não tem uma posição definida ainda no STJ, o que para mim é o grande ponto positivo, né, desse IRDR. Para mim é o único, porque em relação ao resto, eu acho que ele só veio trazer mais insegurança, né? E essa pesquisa que você colocou, que analisando os outros IRDRs, Brasil afora e tal, realmente a gente não. Eu acho que esse incidente, ele não pegou. Ele, como muitas coisas, né? O código é de 2015. Muitas vezes eu olho assim para trás e vejo, nossa, 5 anos de código. E tem muitas coisas ali que eu pensava que vinha para resolver muita coisa. E não pegou, né? A pragmática demonstrou que isso não funcionou. Então, o que o legislador pensou, né, o mundo real não acolheu. E isso eu acho que é o bonito do direito, né? O direito ele vai se acomodando às realidades, né? Então a gente vai criando, né? Ele vai criando as suas próprias realidades e vai se apresentando soluções para ela, né? Eu vi que, eu não sei, Micaela, eu não consigo acompanhar as perguntas aqui, mas eu vi que estão perguntando qual é o IRDR, né? Eu tenho um laptop aqui, eu olhava rapidinho o número, eu não tenho ele de cabeça, mas é um IRDR que trata especificamente da questão do cabimento do IDPJ. Acho que se você jogar no Google, você consegue facilmente o número, né? E ele hoje já está no STJ com recurso especial aguardando o julgamento. Não, excelente, Juliana. Aliás, assim, eu queria fazer 2 elogios. Eu acho que você foi realmente uma das primeiras pessoas que soube explicar de uma forma muito clara, para mim foi cristalina a explicação, com relação a como está o parecer, o que é colocado como interesse comum dentro de uma ótica que seja solidariedade e a situação onde a gente não consegue ter esse enquadramento na moldura fática e realmente necessita de um IDJ. Então, parabéns, eu acho que é uma matéria complexa e realmente você explicou com uma clareza, como o pessoal antigo fala, solar. Mas, assim, eu queria adentrar num outro tema, já que a gente está falando aqui de IDPJ, do próprio Instituto, né? A gente estava falando aqui de institutos que funcionaram, da modernidade, porque o nosso Código de Processo Civil de 2015 realmente é muito moderno. Às vezes, a gente ainda talvez não estivesse preparado para vários desses aportes, né? E o incidente de consideração da personalidade jurídica é uma dessas coisas que veio. E eu me lembro, em 2015, assim que saiu alguns debates sobre o código, eu me lembro de uma palestra que eu estava aí em São Paulo. Tinha a Marielbe de um lado e o Antônio Cabral do outro. A Marielbe dizendo, olha, eu entendo que é cabível sim o incidente de consideração da personalidade jurídica. E o Antônio Cabral dizendo do outro lado, eu entendo que não é cabível na área tributária incidente de consideração jurídica. Já existem as hipóteses previstas lá no artigo 135, no artigo 124, você não precisa fazer incidente nenhum, isso aí não é para a área tributária. E aí me quedei eu, pobre mortal, na dúvida, né? Tipo, o cérebro para um lado, entendendo que havia uma razoabilidade de usar o IDJ, o outro, para outro lado, dizendo, realmente, já tem a situação posta. E aí a gente vê
É que ainda há, como você acabou de colocar, o TRF da terceira região entendeu que cabe DJ para tudo, até para aquilo que nunca precisou caber. Então, assim, vem a minha pergunta a você. Qual é a tua visão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito tributário? Você entende que ele é cabível, tá? E entendendo que ele é cabível, quais são as hipóteses que você aplicaria a ele? E como é que você acha que esse assunto vai ser tratado pelo STJ, que é a palavra final sobre o tema? Sem dúvida. Eu entendo, Micaela, que cabe sim. Desde que identificadas as hipóteses desse cabimento. Então, se eu estou diante, eu acho que é possível, né, que eu tenha responsabilidade patrimonial. E nesse caso, eu não estou falando de responsabilidade tributária. O efeito é o mesmo, né? Porque eu vou atrás do patrimônio de alguém para pagar o crédito tributário em aberto. Mas eu estou falando aí de hipóteses que se configuram dentro do artigo 50 do Código Civil. Acho que nesses casos, né, e aí vamos imaginar que o STJ não dê essa aplicação extensiva ao artigo 124, tá? Vamos imaginar essa hipótese. Nessa hipótese, é claro que o patrimônio de quem agiu fraudulentamente vai ter que ser responsabilizado, claro, se a prova estiver presente ali. E aí, nesse caso, eu vejo que o único meio, nessa hipótese que eu coloquei, seria o IDPJ. Não vejo outra hipótese, né? Agora, o tema ele é mais complexo do que a gente possa imaginar, né? Porque existe uma corrente que entende que o IDPJ ele seria incompatível com a execução fiscal. E nós sabemos que, em matéria tributária, o meio, né, a ação exacional que a Fazenda se usa é a ação de execução fiscal. Então, ela cobra via execução fiscal. E por que se defende, inclusive a Fazenda Nacional defende isso, que haveria essa incompatibilidade entre o IDPJ e a execução fiscal? Porque, assim, quando você olha a execução fiscal, ela é regida por uma lei própria, né? Lei 6.830. Então, a gente até fala de um microsistema da execução fiscal. E lá dentro, realmente, né, para que o contribuinte, o sujeito passivo, se insurja contra a cobrança do crédito tributário, ele precisa garantir o crédito para apresentar embargos. Então, o meio de defesa ele é precedido da garantia do juízo, né? E isso até, eu acho que foi essa semana, o STJ confirmou, né, esse entendimento, dizendo, olha, realmente se aplica aqui, em caso de execução fiscal, a necessidade da garantia, da apresentação da garantia, o que não acontece mais na execução civil, né? Você não precisa mais apresentar a garantia, mas aí os efeitos são diferentes. Mas, enfim. Então, por conta disso, entende-se que pelo fato do IDPJ permitir que um terceiro se insurja contra a cobrança do crédito tributário sem a necessidade da garantia, né? Porque em momento nenhum se fala em garantia quando você fala em IDPJ, né? Isso não estaria acomodado no microsistema da execução fiscal. Então veja que, inclusive, nesse ponto, o STJ ele não tem uma posição fixada. Você olha, tem uma turma, agora eu não sei de cabeça qual delas, tá? Mas eu sei, assim, que tem a primeira turma e a segunda turma, que são as que tratam a matéria tributária. Uma delas entende que IDPJ é incompatível com a execução fiscal. Então, independentemente de eu estar diante de desconsideração de personalidade jurídica, o que é plenamente possível, a meu ver, em matéria tributária, teria que se dar via pedido incidental na própria execução fiscal, com a demonstração dos requisitos ali e deferimento pelo juiz da responsabilização, né? Por outro lado, você falou que é a segunda turma, né, que entende dessa forma.
A outra turma, a primeira, entende que não. Imagina, não existe nenhuma incompatibilidade. Está lá no Código de Processo Civil, artigo 135, que o IDPJ ele pode ser apresentado tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. E que a execução fiscal estaria incluída aí dentro desse momento do processo, né? Que é a fase em que você já tem o direito líquido ali, certo? Você já sabe o que é devido e que você só está na fase de exigência, né? De satisfação do objeto daquela relação jurídica tributária. Então vejam que nós começamos, olha que interessante, né? A gente começou falando do IDPJ, se é cabível no caso de 135, se não é cabível, e se é cabível na hipótese de grupo econômico, se não é, para a gente chegar aqui ao final e falar assim, olha, mas vem cá, tem uma premissa prévia a tudo isso. Se ele for incompatível com a execução fiscal, ele não vai nunca em matéria tributária, porque como é que eu cobro o crédito tributário? Né? Eu cobro o crédito tributário via processo de execução fiscal. Então vejam que é um tema tão interessante, porque ele abre tantas discussões e eu espero que o STJ, quando fixe essa tese, ele entre em todas essas discussões, para a gente não ter o que hoje tem sido muito comum, né, nesse sistema de precedentes, que é a definição de uma tese que não resolve, né, todo o litígio que envolve aquela discussão. Né? E você acaba ainda tendo um contencioso ali que seria indesejado já, se já houve uma posição definitiva dos tribunais superiores. Então, quando a gente olha o Código de Processo Civil, né, assim, eu sou muito adepta do sistema de precedentes, eu acho que ele veio para ficar. Tem as características do Brasil, do nosso sistema? Tem. É a nossa cara, esse sistema de precedente, tá tudo na lei, né? Não é uma coisa destruída, não, tá tudo lá. Mas a gente é assim, a gente é característico, nosso sistema é civil law, mas a gente tem influências, né? Mas, enfim, deixando isso de lado, eu diria o seguinte: a gente precisa evoluir só um pouco mais, né? E os nossos tribunais superiores precisam entender que hoje a palavra deles tem uma eficácia normativa, né? O que talvez eles não tenham ainda essa total percepção. E por isso que teses que eram para ser fixadas já de forma definitiva, sem causar controvérsias, acabam não nos dando essa resposta. Né? Então, isso me causa uma ansiedade, uma angústia enorme, porque a gente fala, o tema tal foi pautado. Nossa, vai resolver isso. Tomara que o STJ ou o Supremo diga o que é para fazer, porque eu cansei já dessa tese, eu quero resolver. Né? Na minha como advogada pública, eu imagino que vocês, como advogados privados, idem, né? Vamos resolver. E definir que ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Aí tem a solução, aí você fica ali, puxa vida, mas não trouxe a solução definitiva, porque eu ainda posso questionar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, nesse ponto, eu espero que o que está aí para ser definido defina de vez, né, a questão. Bom, eu estava aqui pensando, você fazendo sua fala e inclusive comentando essa compatibilidade ou não. A minha percepção é que o IDPJ, a viabilidade do IDPJ vem a serviço de todos. Ajuda todo mundo, inclusive a satisfação do crédito tributário em algumas situações em que a prova é um problema. E a compatibilidade, eu fico pensando o seguinte, a LEF é anterior à Constituição. Existem questões que são suscitáveis no próprio execução fiscal, se não demandar a dilação probatória, você pode manejar uma exceção de pré-executividade, inclusive questões de sujeição passiva, quando você chega no ponto do grupo econômico, por exemplo, ou então, por exemplo, responsabilidade de contador ou de advogado, que até colocaram aqui uma questão. Você precisa, né, deduzir sobre provas, aí complica. Mas aí o que me parece é que o CPC e o Código Civil trouxeram
uma via para que a sujeição passiva seja resolvida num incidente, e por ser incidental acaba não maculando essa característica da própria execução fiscal, mas de uma maneira mais autônoma. Assim como uma exceção de pré-executividade pode deduzir sobre assuntos de sujeição passiva. Se demandar provas, aí é a via do incidente. E não diz respeito ao crédito em si. Então, me parece que excepciona a defesa nos embargos, mas em relação a um ponto que não fala do crédito per se. E excepciona a necessidade de você apresentar garantia para poder debater, mas aí é uma exceção que me parece bem consentânea com a Constituição, porque era um requisito de debate anterior à Constituição, e o acesso à justiça, toda a interpretação teleológica da Constituição e o que ela impõe sobre o processo, me parece que é uma excepcionalidade super adequada e que beneficia todo mundo, e especialmente em situações que a questão da prova se coloca bem sensível. Posso aproveitar e colocar aqui a pergunta do Ricardo, que eu achei interessante, para a gente finalizar? Pode ser? Claro. Ele falou da responsabilidade dos contadores. E até coloco aqui no bojo também, ele não mencionou, mas dos advogados. E a questão da responsabilidade do contador em atos ilícitos praticados pelo sócio administrador. A tendência é essa prática ser ampliada? Até isso é uma questão sensível. Algum tempo atrás, não vou lembrar qual foi o ano, acho que foi 2019, talvez, que o Marco Aurélio Greco atualizou o livro dele de planejamento. E aí uma das novidades foi o último capítulo, que é sobre responsabilidade de contador e advogado. O que você acha a respeito disso? Bom, eu acho... eu não mudo as minhas premissas. Para mim, tem que ser responsabilizado se tiver nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado que leva ao pagamento do tributo e aquele terceiro. Então, a gente sabe que nós temos o contador que simplesmente norteia a empresa e que ele não tem nenhuma relação com aquela fraude. E você pode ter um contador que é nomeado até como tal, já visando aquela fraude. Então, aí é a prova. Para mim é a prova. Então, assim, eu não acho que a responsabilização não é porque é o contador. Para mim, a responsabilização é porque ele realizou um ato ilícito e esse ilícito está dentro do pacote que está levando à responsabilização de pessoas outras que não realizador do fato jurídico tributário, né? Então, nesse ponto, eu fico muito tranquila com relação... eu sei que as pessoas têm medo, né? A Fazenda vai até onde ela vai chegar. Então, gente, hoje em dia a Fazenda está norteada pelas provas, né? E assim, eu vou ter que discordar de uma coisa. Eu não acho que o IDPJ é bom para todo mundo, sabe? Porque eu não vejo um IDPJ terminar. Entendi. E na verdade, isso é um problema. Né? Posso, já que você falou da prova, eu tenho uma última pergunta que tem a ver aqui com essa situação dos advogados e contadores. E se um advogado... Essa é uma questão até sensível que às vezes, dentre nós, a gente debate, que é contrato de honorários e fixação dos honorários do serviço de planejamento tributário. E imagina que esse planejamento tributário deu ruim. Só que o advogado, ele ganhou, né? Ele foi remunerado por um prolabore percentual sobre o benefício econômico que ele calculou. Você acha que isso é uma prova de colaborar com a fraude? Olha, eu acho que aí tem que olhar todo o contexto, né? Eu acho que assim, para cravar, assim, isso é uma prova. Porque eu acho que sempre é um conjunto de provas, né? Porque, na verdade, a gente está diante de presunções, né? E uma presunção única, ela não se firma. Então, eu preciso ter um conjunto ali de provas indiretas, né? Que levam à possibilidade daquela possível responsabilização, né? Mas eu acho que tem que pensar que advogado, contador tem que andar na linha, né? Se fizer seu trabalho, não acontece nada. Tá tranquilo. Dorme com a consciência tranquilo. Advogado privado, é todo mundo, né? Exatamente.
Juliana, eu queria só fazer um aporte com relação a esse negócio do incidente. Eu confesso a você que eu não tenho uma posição ainda formada, não. Eu tô naquele meio a meio, tá? Tô como é que é? Ping-pongando? É ping-pong, né? Eu me esqueci como é que é a expressão que se usa, mas tô pipocando de um lado para outro. Resumindo, uma coisa que eu sempre penso quando eu defendo, quando eu vou pro lado da defesa do IDJ, do IDPJ, é o seguinte: na verdade, Aqui. Acho que deu uma travadinha pra mim. Ela voltou, né? pronto. Na verdade, quando a gente está pensando na utilização do incidente, eu estou com uma discussão prévia ao próprio mérito da cobrança do crédito, que é uma discussão em relação à possibilidade daquela execução ser ajuizada em face daquela pessoa. Então, eu vou estar demonstrando nele que houve um abuso de personalidade, que há uma confusão patrimonial, um daqueles requisitos que tem no artigo 50. Quando eu vejo isso, eu confesso que eu não acho tanto que isso represente uma exceção à Lei 6.830. Por quê? Porque eu não estou discutindo o mérito da cobrança. Eu estou no momento prévio. Então, na hora que a gente entra na discussão efetiva da cobrança, até porque a cognição ela é restrita no âmbito do IDPJ. Sem dúvida, o que você falou é um ponto que me leva para o outro lado de achar que o IDPJ não é bom. Que é o seguinte, eles não finalizam. Né? A gente não tem incidentes que sejam felizes no final. Então, aí já é um raciocínio mais efetivo da prática. Né? Agora, com relação à estrutura do sistema, eu acho esse racional, até porque, aqui, confesso, eu acho que esse subsistema da lei de execuções fiscais é um subsistema que a gente precisa, com urgência, modernizar, né? Porque tem coisas que a gente não consegue fazer se não alterar a legislação, isso é fato, né? Não dá para a gente alterar interpretativamente, mas eu, quando olho esse sistema, eu penso nisso. Eu digo, olha, na verdade, ali exige a garantia para eu discutir a execução. Mas eu estou aqui num momento prévio. Se a execução pode vir para mim. E se eu, na verdade, me configuro dentro daquele contexto de confusão patrimonial ou não. Então, assim, para mim, por exemplo, quando eu estou desse lado, eu acho que não é exatamente uma violação ao microsistema. Eu acho que a gente pode dizer até que existe uma passada lateral, um bypass aí, né? Não sei qual a tua opinião sobre essa visão. Porque no caso você tá colocando na verdade, as duas normas diferentes, né? A norma que instituiu o crédito tributário, né? E a norma de dívida concreta ali, que levou ali a caracterização. E a norma da responsabilidade, né? Porque, na verdade, você está discutindo pelo IDPJ não o crédito em si, sim quem vai pagar. Então, eu acho que isso é uma posição forte, são argumentos fortes, né? Assim, que talvez possam ser acatados aí pelo STJ, né? Então, acho que é importante, né, a gente considerar esse lado, né? Então, essa possibilidade de realmente você não estar discutindo o crédito em si, inclusive você até continuar com a cobrança dele, né? Contra o devedor originário. Essa possibilidade, ela existe, porque tudo bem que, assim, na prática, isso não existe, né? Porque se você está indo atrás de um terceiro, é que você não conseguiu cobrar do devedor originário, né? Então, assim, eu acabo sendo influenciada pelo que eu vejo, né, pelo que eu faço há mais de 20 anos em alguns momentos. Mas eu consigo entender perfeitamente aqui como professora que esse é um argumento que realmente tem sua razão de existir, sim, com certeza. Poxa, Juliana, olha, eu queria só te agradecer mais uma vez por ter estado aqui com a gente, por esse papo tão leve sobre um assunto que é bem pesado, né? Redirecionamento, mexer no patrimônio, etc. Então, assim, eu queria te agradecer profundamente pelo tempo, pelo debate e dizer que foi uma grande alegria ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Foi muito bom. Eu queria subscrever aqui a tudo que a Mila falou. Acho que foi excepcional, foi uma aula muito leve, foi divertida, esclarecedora. Eu acho que todo mundo que estava aqui acompanhando fruiu bastante de tudo que a gente falou, principalmente você que, nossa, tem um conhecimento absurdo a respeito. Me sinto super privilegiada junto aqui com a Mila de ter podido trazer você aqui para o nosso perfil. Muito obrigada mesmo, foi muito legal.
Ah, eu que agradeço, fico feliz. Confesso que não estou muito, não tô muito adaptada assim às lives no Instagram. Tô mais no Zoom, nos eventos e tô achando ótimo essa coisa mais informal. E foi uma alegria estar com vocês essa noite. Obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Um beijo grande. Quem entrou no meio da live, vi que algumas pessoas foram entrando. Fiquem tranquilos, a live ficará gravada e você terá a oportunidade de rever esse bate-papo do início. Tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. Tchau. Tchau.